Muito bom dia! Mais uma manhã aqui na IPP TV, a sua TV missionária. E que delícia poder ouvir um devocional, né? Refletindo na palavra de Deus de manhã. E para continuar edificando a sua vida, no Manhã IPP de hoje nós vamos falar da graça de Deus, isso mesmo. Em janeiro, né, no comecinho aqui, a gente está reprisando algumas entrevistas que falaram muito aos nossos corações. E hoje nós vamos reprisar uma entrevista com o reverendo Nilson Júnior falando sobre a graça de Deus, isso mesmo. Por quê? Em outubro, a gente comemora a Reforma Protestante e nós fizemos alguns programas falando de algumas desses 5 pilares, né, da nossa história da Reforma Protestante e hoje vamos rever essa entrevista falando da graça de Deus, esse presente imerecido que Deus nos dá todos os dias, né? É uma bênção e quem vai poder explicar mais sobre isso, daqui a pouco a gente vai rever essa entrevista, é o pastor Nilson. E tem muita coisa interessante, gente, nessa entrevista. O que é a graça de Deus? Por que a igreja, um tempo atrás, desconsiderava a graça de Deus nas Escrituras? Gente, tem muita coisa interessante. E também fazer uma avaliação para ver se a gente está conhecendo e se a gente sabe o que é realmente a graça de Deus. Porque conhecendo, a gente consegue desfrutar mais dela e agradecer, sermos mais gratos lá no íntimo, porque é um presente divino, é um presente que só Deus pode nos dar, e Ele nos dá. E se nós não reconhecermos, não conhecermos, não soubermos o que significa de verdade a graça, a gente não vai poder agradecer, né? E é um presente divino de Deus diário. Enfim, vou parar de falar aqui e vamos lá que tem mais conteúdo aqui no Manhã IPP para você. Eu quero falar que, além da gente falar aqui, falar das entrevistas e rever a entrevista, a gente tem um quadro. A gente andou pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros perguntando para alguns membros o que era a graça e o que essas pessoas conhecem da graça. E vamos ver o que eles responderam. A graça de Deus, para mim, sem ela eu não viveria, porque é um favor de Deus imerecido. Nós não merecemos e mesmo assim Ele faz. Eu me considero uma miserável pecadora, necessitando da graça e da misericórdia de Deus todos os dias da minha vida. Bom, a graça de Deus é tudo, né? Tipo, desde o momento que você acorda ao momento que você vai dormir, você tá tendo ali a graça de Deus e Ele tá ali concedendo de fazer isso, até da gente ser salva, né? Por meio do Filho dele, Ele derramou de graça para salvar nós e perdoar todos os nossos pecados. Então, para mim, a graça de Deus é tudo. E se não fosse a graça, eu não estaria aqui. O mundo já tinha me consumido, né? A graça de Deus é indescritível, né? É muito amor. O amor de Deus por nós, pela graça e pela misericórdia dele, todos os dias da minha vida. Ao abrir os olhos, ao fechar os olhos, eu vejo a mão poderosa de Deus pela graça dele. Muito bom, que maravilha poder ver os membros aí, né, por dentro do que é a graça de Deus. E a gente vai continuar andando aí pela igreja, nos domingos, nos cultos, perguntando sobre os temas que a gente traz aqui no Manhã EPP. E se prepare que a gente vai abordar você um dia desses, também nos intervalos dos cultos, é isso mesmo. Muito bom, antes de passar a entrevista, eu quero ler para vocês um versículo que fala assim, presta atenção. Pois vocês são salvos pela graça, olha só que forte isso, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9. Só desse versículo aí já dá um devocional, já dá uma meditação profunda, né? Mas vou parar de enrolar e de falar aqui que vamos perguntar para quem sabe, né? Para quem estudou muito tempo, professor também, não deixa de ser, né? Pastor Nilson Júnior vai falar pra gente uma entrevista muito boa, também é professor, e ele vai falar sobre a graça. E tá muito interessante, eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Para o que você está fazendo agora, se puder, claro, né? Se não puder parar, presta atenção, porque vai falar ao seu coração essa entrevista fenomenal que fiz com Pedro Cera lá no Manhã IPP em outubro de 2020. Veja aí.
para falar com a gente, reverendo Nilson Júnior. Acho que você já deve ter visto aqui, porque ele está sempre aqui nos ajudando, né, com o seu tempo precioso, nos passando ensinamentos da palavra de Deus. E hoje ele vai falar sobre a graça. Bom dia, pastor Nilson. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Pedro sempre hilário, né? Sempre umas piadas. E bom dia àqueles que nos acompanham em casa. Um grande abraço a todos. Ah, que bom, pastor. Sempre bom ter você com a gente. E assim, pastor, a gente pode começar então com a pergunta do Pedro, né? Sim. O que hoje a gente vai falar, se quiser dar um briefing assim dos 5 pilares, o que é da nossa alegria de estar comemorando né, a Reforma Protestante. E depois queria que o senhor falasse sobre o que é a graça de Deus. Ok. Primeiro, parabéns, né, por vocês terem escolhido aí falar sobre a graça de Deus. Hoje, né, mas na semana toda falando sobre a Reforma Protestante, né, os cinco pilares, os 5 solas. Então, parabéns aí à equipe que escolheu muito bem esse tema, né? Graça, né, eu acho que é sempre bom a gente começar pelas definições, né? Então, a definição mais simples assim de graça é favor imerecido, né? É um dom, algo que Deus nos dá, né? Então, graça é esse presente gratuito, esse favor que Deus vai até o homem, esse favor com o qual Deus vai até o homem. E aí, especificamente falando em termos soteriológicos, né? Em termos assim relacionados à salvação, a graça de Deus é a forma como Deus salva o homem que está perdido nos seus delitos e nos seus pecados, né? Então, o significado mais simples é esse favor imerecido, é esse dom gratuito, né? Esse presente que Deus nos dá. E especificamente em termos de salvação é a forma como Deus lida com o homem que está perdido. E tem tudo a ver com o texto, né, que foi lido pela Lídia no início, né, de Efésios 2, de 1 a 10. A Lídia leu os versículos 8 e 9, salvo engano, né? Mas quando a gente vai lá no comecinho, depois eu quero ler junto com você, nós temos ali o retrato do homem sem a graça de Deus. Então o homem está perdido e ele está morto nos seus pecados, né? É sempre bom a gente frisar que o homem, depois de Gênesis 3, ele não está doente, ele está morto nos seus delitos e pecados, né? E se algo não for feito externo a ele e que traga vida, ele continuará morto nos seus delitos e nos seus pecados. Então a graça de Deus é a forma como Deus lida com o ser humano, trazendo salvação a esse ser humano. Ele dá um presente, né? Inclusive, a gente até é redundante nas palavras, né? O presente já é algo dado, dar um presente já é uma coisa, né, meio redundante, mas é isso, né? Eu acho que essas são ideias que reforçam. É um dom gratuito, é um favor imerecido. Nós não merecíamos a graça, nós merecíamos a condenação, segundo as Escrituras. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, baseado no sacrifício de Cristo, Ele nos salva pela graça, né? Então, graça é isso. Por isso, né, o Amazing Grace, né? Maravilhosa graça, porque a graça é uma maravilha e não tem nada a ver conosco, porque a gente não tem nada de maravilhoso depois de Gênesis 3,15. E o que nós tínhamos de maravilhoso em Gênesis 1 e 2 não vinha de nós, vinha de Deus, né? O pecado estragou isso, ele manchou tudo isso, deixando-nos mortos, né? Então, a não ser que algo maravilhoso aconteça, e aí tem que ser externo a nós, vem de Deus, né? Nós estaríamos completamente perdidos, a não ser que a graça mude tudo isso. E nas Escrituras, e a Reforma Protestante foi o movimento que resgatou essas verdades, né? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Pastor, falando da Reforma, já quero perguntar então, por que esse é um ponto fundamental da Reforma? Qual que é o tamanho da importância dele, né? Sim. Nesses 5 solas? Eu tenho uma dúvida, se é porque estavam vendendo indulgências, aí falaram assim, não, é de graça. Piadinha horrível, né? Mas por que é de graça? Por que isso é importante? Essa é uma pergunta muito, muito boa, né? Toca numa questão óbvia, mas é sempre bom a gente lembrar que a gente esquece do óbvio. Por que o Sola Gratia é tão importante? Porque ele toca em questões que são fundamentais, né? Ali na Idade Média, assim como em qualquer outra época, mas como a Reforma Protestante foi um movimento que surge ali, né, no século XVI, é interessante a gente entender como que eles entendiam essa questão. Então, o Sola Gratia, ele toca em pontos que são fundamentais da teologia, toca em pontos que são fundamentais da nossa vida. Eu até anotei aqui, né? Eu destaco 2 pontos.
O sola gratia, ou somente pela graça, toca em um primeiro ponto que é fundamental, que é qual? É a relação que existe entre Escritura, né, esse livro aqui, entre a Bíblia e a tradição. Na época lá da Idade Média, as pessoas tinham uma compreensão errônea, e inclusive ainda continuam tendo até hoje, é um perigo que todos nós, inclusive nós protestantes, nós corremos, né? Que é entender erradamente como que se dá a relação entre Escritura e tradição, né? O cristão é aquele que crê na Escritura, e o cristão é aquele que tem uma tradição. A questão é o que vem antes, o que é mais importante? Quem que vem em primeiro lugar? Escritura ou tradição? Ou fica tudo no mesmo nível? Um católico romano ali da Idade Média e até hoje, ele vai entender que ele é uma pessoa que crê na Escritura e crê na tradição. Mas quando dá algum tipo de dificuldade, de tensão entre Escritura e tradição, o católico, e é isso, eu não estou criticando nada disso, né? Eu estou simplesmente admitindo um fato, isso está escrito nos documentos, nos dogmas católicos, é a Escritura que tem que ser lida à luz da tradição. A Escritura é a palavra de Deus, ela é fundamental, é importante, o católico acredita desse jeito. Mas quando existe alguma tensão entre Escritura e tradição, a tradição vem em primeiro lugar, ok? O protestante não. O protestante é alguém que também tem tradição, né? É alguém que acredita na tradição, mas a tradição tem que ser lida à luz das Escrituras. Quando existe uma tensão entre o que nós aprendemos no nosso caminhar cristão e a Escritura, nós devemos ficar com a Escritura e ler a tradição pela luz das Escrituras. Então, o sola gratia é importante porque ele toca nessa questão e também toca em algo que eu falei já na primeira pergunta, né? Ele toca na questão que é fundamental, que é a pergunta que todas as pessoas fazem em algum momento da vida. Como que o homem é salvo? Como que o homem pode ser salvo? E aí existem pelo menos duas possibilidades de resposta, que já era discutida na Idade Média e é discutida até hoje. É graça mais obras ou é graça? Na Idade Média se acreditava, e isso também está nos documentos, não estou inventando, eu também só estou admitindo um fato histórico. Se você vai nos cânones romanos, lá está escrito que a salvação é pela graça, mais as obras. A graça é fundamental, só que ela não dá conta de tudo. É graça, mas a salvação deve ser mantida pelas obras, né? Estava até lendo um livro, onde o autor usa uma expressão mais do nosso tempo, né? A graça, no entendimento romano, medieval e até hoje, é como se fosse um Red Bull espiritual. Você está fraco, você toma um Red Bull que vai te dar um gás até um certo tempo, mas você tem que fazer a sua parte, senão não vai rolar a salvação. Claro, guardando o que deve ser guardado, tirando esse exemplo mais dos nossos tempos, é dessa forma que um medieval acreditava que a salvação ocorria e até hoje. A graça é necessária. Aqui eu quero fazer até uma correção. Muitos protestantes ou evangélicos, às vezes, quando vão retratar o entendimento católico sobre a salvação, dizem que um católico não acredita na graça. Isso não é verdade. Um católico romano acredita na graça. O que ele não acredita é no somente pela graça. É verdade. Né? E aí a Reforma Protestante toca nessa questão. A salvação do gênero humano não se dá por uma sinergia entre esforço divino e esforço humano, mas ela se dá tão somente pela manifestação da graça de Deus na vida do ser humano. E aí faz toda a diferença. Por isso o sola gratia é tão importante, porque ele toca em questões que são fundamentais. Muito bom. Pedro, você quer ler uns comentários? Eu vi que tem vários comentários aqui enquanto a gente... Com certeza. Ó, o pessoal participando demais. Muito bom, gente. A Ivonete está aqui com a gente. A Joseilda colocou, povo do meu agrado, Pedro Elide. Ô, Joseilda, igualmente, com certeza. A Maria Borges mandou bom dia, graça e paz. A Ivonete falou que está acompanhando a gente lá de Telemaco, Borba. E a Joyce colocou, graça é puro e verdadeiro amor do Senhor por nós, miseráveis pecadores. A Débora, bom dia, graça é presente, algo que Deus nos dá sem merecermos. O Leonardo colocou, pastor Nilson, tenho aprendido muito com o senhor, Deus usa grandemente, um abraço.
a Joseuda, a graça de Deus é nos perdoar mesmo sendo miseráveis. E a Wanda também entrou aqui com a gente, a Dalete. Fala aí, pessoal, como é que é? O pastor Nilson já deu uma explicação aqui sensacional, né? Mas como é que você falaria da graça para outra pessoa, né? Uma pessoa que não conhece a Deus, como é que você consegue resumir aqui em poucos caracteres o que é a graça de Deus para você? É verdade. Pastor, e voltando, muito boa a sua explicação, como sempre, né? Eu sou suspeito porque eu gosto demais da explicação do pastor Nilson, mas como que a igreja daquela época, o senhor falou, a gente corre esse risco, né? Como que a igreja daquela época anulava a graça das Escrituras? Queria que o senhor explicasse um pouquinho isso, que a gente corre o risco de fazer isso hoje também, né? Como o senhor bem colocou. Então, a igreja daquela época, né? Assim como hoje, se houver esse erro, anula o entendimento da graça quando você acrescenta alguma coisa à graça. Todas as vezes que nós acrescentamos as obras do ser humano no sentido meritório, ou em qualquer outro sentido, né? Mas sempre vai ter esse sentido meritório. Quando você acrescenta algo à graça, já deixa de ser graça. Porque nós somos salvos ou somente pela graça, ou nós somos salvos pela graça mais as obras. Então, como que a igreja medieval, né, a igreja majoritária ali na Idade Média, anulava o entendimento bíblico da graça? Primeiro, não se acreditava no sola escritura, né? É a escritura mais a tradição. Sim. Quando você mexe com o entendimento desse livro, o resto é só consequência. Sim. O resto é só consequência. Quando um homem, seja ele quem for, homem, mulher, seja ele quem for, chega nesse livro e acredita que exista algo externo a esse livro, que vai ser o referencial, que vai julgar esse livro, acabou. Em anos, né, em dias depois, ou meses depois, ou anos depois, não existe mais igreja e não existe mais cristianismo. Obviamente que eu estou falando em termos hipotéticos, porque esse livro deixa bem claro que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Mas se uma igreja, né, se a igreja presbiteriana de Pinheiros, amanhã ou depois, começa a ter um discurso mais ou menos assim, gente, a Bíblia deve ser revista por algo. Aí a pergunta que você tem que sempre tem que fazer é: que algo é esse externo às Escrituras que vai servir agora de referência pela qual ela deve ser revisada? Razão humana? A razão humana é inerrante? A lógica humana é inerrante? A ciência é inerrante? Os concílios são inerrantes, né? O que existe externo às Escrituras que pode servir de referência a partir da qual essa palavra aqui vai ser julgada? Isso sempre vai ser uma loucura. É o contrário. É esse livro lido por ele mesmo, ou seja, a Escritura interpretada pela Escritura, que vai servir de referência para julgar o que eu estou falando agora, o que a Lídia fala, o que o Pedro fala, o que qualquer pessoa fala. Então, em primeiro lugar, né, a pergunta sua: como que naquela época se anulava o entendimento da graça? Em primeiro lugar, se anulando o sola escritura, negociando o sola escritura. E perceba que não precisa pegar esse livro e jogar fora, não é isso. É usar esse livro de uma outra maneira. É negociar princípios pequenos a princípio, mas que depois vão corroer todo o entendimento bíblico. Então, primeiro, negociava-se o sola escritura e, como consequência, acrescentava a noção de graça às obras dos seres humanos. Dessa forma, eles anulavam o entendimento correto da graça. Isso traz consequências trágicas, né, pastor? Sim. Porque se o homem é salvo somente pela graça, e a gente começa agora a entender que nós somos salvos pelas obras e pela graça, então não existe salvação, né? Não existe salvação. E isso vale lembrar que às vezes a gente tem pensamentinhos humanos que vêm, fiz isso, Deus deve... Né? Primeiro que tudo que a gente tem de bom vem de Deus, né? Sim. Segundo que nada é como aquele desenho da criança, né, que entrega para o pai para pôr na porta da geladeira, que o pai fala: tá lindo, meu filho, aquele desenho horrível, né? Que ele fala: mas tá aqui, eu vou pôr é nosso desenho. O que a gente faz é horrível, e Deus, tudo que a gente tem de bom vem dele, mas a gente, para vigiar, estou falando isso para vigiar, quando a gente
pensar alguma coisa assim, nossa, olha o que eu fiz. O senhor falou outra coisa outro dia muito bom, né? Que Deus se agrada quando Ele vê que Ele faz algo de bom através da gente, né? É muito gostoso. É o que Ele mesmo faz, exatamente. Queria os comentários aqui, da Alessandra, falou, graça e paz. Tem muito cristão protestante que pensa assim, a salvação pela graça, mas temos que fazer algo para segurá-la, mantê-la. Eu digo que se eu tenho que fazer algo para ser salvo, logo a salvação não é pela graça, e sim pelas obras. A Ruth colocou, só pela graça somos salvos, não fazer por merecer. A Rosemarie também colocou aqui, graça é merecer condenação e receber perdão. O José colocou, a paz do Senhor, estou ligado, pela graça é que sou salvo. Aqui, Leonardo colocou, eu mesmo só sei pecar, transgredindo a lei santa, eu mereço condenação, pois Deus é justo, mas eu lanço toda a minha fé sobre o Senhor Jesus. Amém. E nessa caminhada aqui, nessa linha, né, eu quero te perguntar, pastor, como é visível que a igreja hoje, né, em geral, a dita igreja cristã brasileira, tem falhado nisso, né, de sua graça? Como a gente também pode tomar cuidado para não ser, como a Lídia falou, né, não ter pensamentos que acabam anulando a graça de Deus na nossa vida, né, no nosso entendimento, porque não é anulada. Sim. Isso é algo que a gente tem que frisar, né? Não basta você fazer parte de uma igreja protestante e aí você, de repente, começar a pensar, bom, já que eu faço parte de uma igreja, né, batista, que é protestante, presbiteriana, que é protestante, enfim, ou de uma igreja evangélica, eu sou da Assembleia de Deus, então aqui eu estou imune. Não. Isso é algo que é uma tentação, é uma provação em todas as pessoas, né? Todos nós ainda temos, em algum nível, às vezes, aqui e acolá, a tendência de achar que a gente tem que fazer algo para merecer, né, a salvação. E não. Então, como que isso ainda reflete um perigo para os nossos dias, né? Todas as vezes que nós negociarmos as Escrituras, nós já estamos correndo o risco de negociar tudo aquilo que a Escritura ensina. Então, se eu mexo na Escritura, eu vou mexer em tudo o que ela ensina. Então, se eu negocio a Escritura, eu vou começar agora a ter um entendimento equivocado de pecado, equivocado de salvação, sobre quem é Cristo, sobre o que é graça, né? Sobre o que é fé e sobre todos os assuntos. Então, quando que eu sei que eu estou correndo risco? Quando eu individualmente começo a negociar as Escrituras, ou quando eu estou num ambiente eclesiástico, ou seja, quando eu estou numa igreja onde os líderes negociam esses princípios, né? Se negocia, você pode ter certeza que daqui a pouco vai negociar outras coisas, né? E também quando eu começo a ter um entendimento errado sobre a graça, né? E basicamente eu levanto aqui a questão de que nos nossos dias, mas isso vale para todos os tempos, mas a pergunta do Pedro foi para os nossos dias, né? Isso. Perigos que nós corremos, né? É possível que todos nós, às vezes, caiamos em um exagero no entendimento da graça, né? Graça é favor imerecido, graça é o presente de Deus, né? Ele nos dá de graça, e em termos, né, de salvação, é a forma como Deus lida com o seu povo trazendo salvação. Basicamente o que a Bíblia ensina é isso, ponto, né? Agora, quando que eu sei que a coisa está começando a errar? Quando que eu sei que eu estou começando a ter uma opinião equivocada sobre isso? Quando eu exagero de um lado ou do outro. O que seria esse exagero de um lado ou de outro? Tem gente que estica tanto a graça a ponto de distorcê-la e falar mais ou menos, é o que o Dietrich Bonhoeffer chamava de, foi um pastor luterano, ali da metade do século XX, chamava de graça barata, né? A graça verdadeira, a graça de Deus, quando ela atinge alguém, quando ela traz salvação a alguém, ela provoca sinais, né? Então, alguém que foi alvo da graça de Deus, ele sinaliza que foi alvo da graça de Deus com alguns sinais, obviamente, né? Vida de arrependimento. Ele, infelizmente, vai pecar, mas vai se arrepender. Ele vai ter, obviamente, ele foi alvo da graça que aponta para a fé em Cristo, então ele vai crer em Cristo. Ele não vai negociar esse livro aqui, ele às vezes vai admitir que é difícil de entender, né? Que ele tem dificuldade, às vezes, de ler, mas ele sempre, quando se afastar da Escritura, ele vai sentir que está errado e vai voltar para a Escritura. Então, o que seria a graça barata? A graça barata é quando você diz, não quando você é convertido, mas quando você é convencido
de que é convertido, sem ser convertido, e não manifesta nenhum sinal da graça. Sim. Realmente. Então são aquelas pessoas que dizem mais ou menos assim, gente, no final Deus é amor e vai dar tudo certo, sabe? E todo mundo vai ser salvo, inclusive o diabo, ele vai se arrepender e vai ser salvo. Né? Fiquem tranquilos que vai dar, não precisa de nada disso, desse legalismo, né? Começa a ter um entendimento errado do que é legalismo. Legalismo é quando você acredita que a sua obediência à lei vai trazer salvação. Agora, muitas pessoas acham que legalismo é quando você prega a lei de Deus. Não, a lei de Deus é para continuar, os 10 mandamentos continuam sendo verdade ainda hoje. E infelizmente nós transgredimos a lei de Deus. Os mandamentos de Deus nos humilham para que nós possamos olhar para a cruz de Cristo. Então, voltando, quando que eu sei que nos dias de hoje, ou em qualquer tempo, eu estou negociando a graça? Eu estou tendo o entendimento errado da graça. Quando eu estico ela tanto que eu começo a distorcê-la, achando que ela entra em contradição com a lei, que ela não tem nada a ver com a palavra de Deus, que você não precisa dar nenhum tipo de sinal, não precisa ter nenhum sinal, arrependimento, não precisa nem se arrepender, a graça já dá conta. Não precisa nem ter fé, a graça já dá conta. Então esse é um exagero, né? Quando você estica demais, que a gente poderia chamar, que alguns chamam, é um termo estranho, é um termo teológico, chama antinomismo. Nomos é lei, então antinomismo, anti-lei. São aqueles que falam assim, já que a salvação, Lídia, é pela graça, esquece mandamentos, esquece tudo. É pela graça. Você está salva e pode viver a vida do jeito que você quiser. Né? Claro que eu estou exagerando um pouco aqui, é um pouco a caricatura, mas tem igreja que... Não, eu conheço pessoas de igrejas que realmente isso é pregado. Então, há uns anos atrás, eu poderia usar essa frase, isso é uma caricatura, e você não faria essa correção. Hoje, infelizmente, essa correção é verdadeira. Hoje, infelizmente, isso que eu falei para você e disse que é caricatura, Pedro tem razão. Algumas pessoas já não têm o escrúpulo de pegarem o microfone e gravarem, e sabendo que aquilo lá vai ser transmitido para milhares e milhões de pessoas, e falarem assim, gente, é pela graça, não precisa mais de arrependimento, não precisa nem crer, não precisa sinalizar nada não. Meu Deus. Vai dar tudo certo no final, e está certa a sua correção, é isso mesmo. Mas esse é um lado, o antinomismo. Tem um outro lado, que é aí sim o legalismo. E quando eu sou legalista, eu tenho entendimento errado da graça. A ideia central do legalismo, o legalista não é quem prega nos 10 mandamentos. Legalista não é aquele que acredita nas leis de Deus, porque as leis de Deus, a lei de Deus moral continua sendo válida para nós ainda. Né? Cristo não veio revogar, veio cumprir, inclusive ele ampliou o significado. Né? Então traição é mais do que ter o relacionamento, é olhar com desejo errado. Roubar não é só você pegar as coisas, é eu ter o desejo. Matar não é só sentar a faca nas costas de alguém, dar o tiro, não. Matar é eu querer no meu coração. Então Cristo amplia, né? E que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós infelizmente pecamos. O legalista é quem? O legalista é aquele que, olhando para a lei de Deus, acredita que o esforço dele em obedecer a lei de Deus vai trazer salvação. É aquele que acredita que o seu desempenho em relação à lei de Deus confere-lhe salvação. E ele não consegue isso, mas ele tem a ilusão de que ele consegue, e ele exige perfeição na vida dos outros, quando nem ele é perfeito. Então é o típico cara que não entra no céu e fica impedindo as pessoas, humanamente falando, né, de entrarem no céu. Né? Então, quando que eu tenho uma noção errada da graça? Quando eu caio no perigo do antinomismo, a licenciosidade total, não precisa se arrepender, tudo de graça. Ou então quando eu vou para o outro extremo, quando eu divinizo a lei. O antinomista pisa na lei, zomba da lei. O legalista trata a lei como se fosse o próprio Deus. A resposta para isso, para não cair nem no extremo nem no outro, chama-se evangelho. Uau. O evangelho parte do princípio que a lei é verdadeira, mas também parte do princípio que o Pedro, você e eu e ninguém consegue obedecer a lei. Quando a gente olha para os 10 mandamentos, nós não conseguimos obedecer no nível da perfeição. Graças a Deus nós temos já condições de obedecer a lei de Deus, graças a Deus. Mas nós não conseguimos obedecer no nível da perfeição, e nós não somos salvos porque nós obedecemos. Até porque se fosse pela lei, seria perfeição. Então a lei nos humilha e nos faz olhar para o único que obedeceu, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, para não cair nesses extremos, evangelho.
Tem uma pergunta, mas pode ler e depois eu faço. Tem um pessoal tá fazendo bastante pergunta muito aqui, bom. ó. A Paula mandou aqui, Paula, que ele já deu entrevista pra gente. Oi, Pedro Lídia, oi, Pastor Nilson, amo vocês. A Alexandra colocou: eu não vejo nem sentido na salvação ser por obras. Penso que se fosse possível, por que Deus mandaria seu Filho tão amado para se tornar homem para morrer por nós? Salvação foi pelo Cordeiro que sofreu tanto. A Rose colocou também, ó. O problema maior dos nossos dias, e esses comentários têm um muito a ver com o outro, e já vou fechar com uma pergunta aqui da Adriana, acredito, ó. A Rose colocou: o problema maior dos nossos dias é que até mesmo os cristãos dizem: ninguém merece quando passa por um sofrimento. Que entendimento é esse, né? A Adriana colocou: fui criada no meio onde a gente temia perder a salvação por qualquer motivo. Isso era escravizante. Mesmo hoje, pela misericórdia de Deus, estou conhecendo a graça e às vezes o medo vem. E ainda tem mais outra comentário aqui do José Geraldo, falou assim, ó: me explique aquela frase, Deus não deve nada para ninguém, né? Nesse sentido aqui, pastor, eu quero te perguntar, né, sobre essa questão de sentir o medo de perder a graça de Deus, né? Essa salvação. E entrar bastante no extremo que você falou, né? Disso, de nós não merecermos nada, né? O que vem é graça. E também do que a gente busca na igreja, né? Porque tem, como a gente já falou aqui, e a gente não está atacando nenhuma igreja, nem colocando a igreja acima, sim. Mas para a gente tomar cuidado é de qual é a nossa motivação, né? Porque se você foi para a igreja e voltou achando que você é o cara, talvez você foi errado, né? Se você se voltou sentindo lixo, então tá tudo certo. Então, nesses comentários, né? Primeiro pedi para o senhor falar sobre essa questão desse medo de muita gente pensar: nossa, então peraí, é pela graça, mas eu tenho que fazer tais coisas, eu tô muito errado, tal, posso perder minha salvação. E no outro, de Deus não dever nada para a gente, de nós não merecermos realmente nada, e o que vem é graça. Uma palavra que ajuda para responder, né, na tentativa de resposta a essa pergunta, é a questão do merecimento, né? Vamos tentar pensar nessa questão. Duas palavrinhas para a gente pensar, né? Merecimento e desempenho, que estão atreladas, né? São palavras diferentes, mas têm relação. Merecimento e desempenho. O que nós merecemos de Deus depois de Gênesis 3? Merecimento. Castigo. É o castigo, né? Nós desobedecemos a lei de Deus, nós pecamos contra Deus e pela lei nós merecemos a condenação. Então, nesse caso, é isso que nós merecemos. Então, não existe nenhum tipo de mérito no ser humano, né? Não existe, e por isso que é tão séria a questão do orgulho, né? Que é um pecado básico, né? Que dá origem a todos os outros, junto com a idolatria, né? É porque quando nós nos colocamos no centro da nossa vida e não consideramos mais Deus o centro da nossa vida. Então não existe lugar, né? Não deve existir lugar para o orgulho, para a noção de auto-merecimento, né? De olhar para o nosso desempenho e achar, ó, pelo meu desempenho, né? Eu mereço ser salvo. Isso é sempre uma loucura, né? Então realmente o que a gente merece de Deus é a condenação, a não ser que algo aconteça. E tem que ser de fora, não pode ser de dentro, porque de dentro não tem nada. A grande questão é, o problema nosso somos nós, né? O problema nosso está conosco, no nosso coração. Então, a não ser que algo externo aconteça, nós estamos condenados. A não ser que a justiça de uma outra pessoa seja colocada na nossa conta, nós continuaremos sendo injustos aos olhos de Deus, né? Então, eu tentei responder aqui a segunda pergunta, né? Deus não nos deve nada. Realmente, Deus não nos deve nada, né? Não deve nada porque o que nós tínhamos por merecimento era a condenação. Agora, na medida em que Deus promete algumas coisas ao seu povo, Ele vai cumprir, né? E nós vemos graça, inclusive, nisso, né? Eu peço licença aqui para ler Gênesis 3,15, né? Existem dois textos nas Escrituras aqui, 2 capítulos, né, onde não tem pecado, né? O Gênesis 1 e 2 você não tem pecado. E lá em Apocalipse 21 também você tem uma realidade onde não tem pecado. Mas quando você vai para Gênesis 3,15, você vê o texto, né, o relato da queda do ser humano. E ali você vê graça já, né? Gênesis 3,15 está escrito assim: Deus falando com a serpente, que tipificava o inimigo, né? Ele diz assim: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, os seguidores da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher.
o descendente da mulher, te ferirá a cabeça. Ou seja, o descendente da mulher, Cristo, vai pisar na cabeça da serpente, que é assim que mata uma cobra. Né? E tu, a serpente, lhe ferirás o calcanhar, já remetendo, né, metaforicamente, ao fato de que Cristo seria morto na cruz, sangraria na cruz. Né? Então aqui você vê graça, você vê aqui condenação para aqueles que não acreditarem nisso, nessa mensagem. Aqui você já vê o evangelho, né? Condenação para aqueles que são os seguidores e descendentes da serpente, mas você vê esperança, mensagem de perdão e salvação, de vitória para aqueles que acreditarem no descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente, embora ele seria ferido, mas ele não seria ferido de morte total. Ele experimentaria a morte, porque o salário do pecado é a morte, né? Mas ele venceria sobre a morte. E quem crê no Senhor Jesus Cristo é salvo. A questão é, alguém consegue crer por si mesmo? Tem que crer, mas não consegue por si mesmo. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que crer, mas eu preciso desse dom de Deus. É pela graça. A gente tem que se arrepender. Somos nós que devemos nos arrepender. Mas ninguém consegue por si mesmo se arrepender. Né? Porque a gente está morto. O morto não se arrepende. Arrependimento é sinal de vida. E aí vem o texto que você leu lá no início, né? Que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso vem de você? Não vem de vós, é dom de Deus. A ideia é repetida ali. Se não vem de vós, não precisa nem repetir que é dom, não, mas ele faz a questão. Não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Né? Então você vê evangelho aqui, você vê graça aqui também. Quando o primeiro casal ele estava nu, em Gênesis 1 e 2, ele não se envergonhava. Algo que a gente não consegue nem imaginar. Aí depois do pecado, eles se olhavam e o que eles fizeram? Eles tentaram resolver o problema de vergonha. O que eles fizeram? Pegaram folhas e tamparam as suas vergonhas. Deus aceitou isso? Não. Porque se o homem entra na confusão, ele não consegue resolver a confusão. É Deus, a boa nova vem de Deus. Então, Gênesis 3:21 faz assim, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ou seja, a queda é o homem que caiu em pecado, o homem tenta ser evangelho para ele mesmo. Pega lá algumas folhas e tampa as minhas vergonhas. Deus aceita isso? Não. A confusão vocês fizeram. O evangelho, a boa nova é que eu resolvo o problema de vocês. Deus vai lá então, obviamente a gente não tem toda a descrição, mas um animal foi morto, o animal não pecou. Ou seja, para resolver o problema da vergonha do homem, um outro ser tem que morrer. Um animal morreu e das peles desse animal as vergonhas do homem foram cobertas. Né? Remetendo ao quê? Ao sacrifício do Cordeiro perfeito lá na cruz. Né? Na cruz, onde o Senhor Jesus Cristo morreu e depois ele ressuscitou. Então tudo isso daqui é graça, tudo isso daqui é evangelho. Né? O homem se mete em confusão. E ele tenta se livrar da confusão, mas o que ele faz é trazer mais confusão para a sua vida. É graça. É Deus que cria, né? que havia criado o animal. É Deus que mata o animal e das peles do animal resolve o problema da vergonha do ser humano. Que aqui já é um eco para aquilo que vai acontecer lá na cruz do Calvário. Fenomenal, pastor. E o senhor falando assim, dá para pensar nos dias de hoje também, como isso é claro nos dias de hoje também, quando a gente tenta modificar, acrescentar alguma coisa, como o senhor falou no começo. Exato. E isso me lembra muito que fala que Deus entrega ao homem a concupiscência do seu coração, quando, né, parece que ele deixa um pouco para ver que a gente precisa dele, somente dele, né, pastor? Agora, tem outra pergunta que eu queria fazer, deixa eu lembrar que eu não esqueci. Lembrei. Todas as pessoas, pastor, desfrutam da graça de Deus, de alguma forma ou de outra? Perguntinha tranquila. Todas as pessoas desfrutam da graça comum de Deus. Né? Tá. A graça comum de Deus é aquela graça, né? É aquela verdade de que se Deus não fosse em algum nível gracioso para com todos, o homem nem existiria. Né? O homem nem existiria. Então, inclusive, o ímpio, ele desfruta da graça comum, ou seja, ele respira, ele tem vitórias sociais, às vezes, ele tem vitórias profissionais, né?
provavelmente a pessoa que criou o microfone, eu não sei se ela era cristã, quem criou a televisão, né, quem criou várias coisas que nós estamos usufruindo aqui, foram, talvez algumas dessas criações foram pessoas que não acreditavam em Deus, mas elas tiveram algum tipo de sucesso social, né? Mas por não crerem em Deus, elas não desfrutam da graça salvífica. Então, os teólogos, eles dividem a graça didaticamente em dois tipos de graça. A graça especial, que tem a ver com a salvação, e dessa graça só desfruta quem se arrepende e tem fé em Cristo, somente o povo de Deus. E Deus sabe quem faz parte do seu povo, né? E todos devem ouvir essa mensagem. Então essa é a graça especial. Só desfruta quem crê no Senhor Jesus Cristo, né? Muito bom. Só quem se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo é que desfruta da graça salvífica de Deus. Agora, da graça comum, né? O fato de que quem crê e quem não crê em Deus pode ter acesso a uma comida boa. Isso é graça. Respinga a graça. Sentir o cheiro de uma comida boa é maravilhoso. Ter, às vezes, amizade é maravilhoso. Ter, às vezes, um aplauso profissional é algo maravilhoso. Não precisa ser crente. Sim. Inclusive, obviamente, tem muitos não crentes que são melhores profissionais do que crentes em algum nível, né? Então, a chuva cai sobre bons e sobre maus, né? Então, experimentar a realidade refrescante de uma chuva, né? Poder ir numa praia e de repente ficar descansando, contemplando toda a natureza, é maravilhoso. Quem é crente, quem não é crente, inclusive tem alguns não crentes que fazem poesia disso e que merecem, inclusive, o aplauso de quem é cristão, né? Você pega, por exemplo, uma poesia feita por um não cristão, e pelo fato da graça comum, o cara foi dotado por Deus dessa capacidade de fazer uma descrição do céu, dos raios, da chuva, do amor. Então olha só que interessante e que louco isso, né? O cristão é aquele que não tem mérito nenhum. Só que ele sabe disso, se arrepende e crê em Cristo. Então ele foi alvo da graça especial de Deus. E o mesmo cristão que foi alvo da graça de Deus, ele consegue olhar para o céu, para o mar maravilhoso, consegue saber que tudo isso, conforme o Salmo, né? Os céus manifestam a glória de Deus. E inclusive consegue, às vezes, pegar um livro de algum não cristão, mas que foi dotado da graça comum e conseguiu fazer uma poesia tão maravilhosa que ele, cristão, não conseguiria fazer. Mas ele consegue olhar para isso e falar, olha, que triste, que maravilhoso e que triste. Maravilhoso porque eu estou vendo essa maravilha toda e sei que vem de Deus. Maravilhoso porque eu sei que o dom que essa pessoa teve aqui também vem de Deus. Triste por saber que ele ainda não reconheceu que isso tudo vem de Deus. Ele ainda acha que é nele mesmo, né? E, eu não sei se deu para explicar, né? Então você tem essas duas graças. Graça especial, aquela que é específica em relação à salvação. Quem pode ser alvo dessa graça? Se arrependa e creia no Senhor Jesus Cristo. Falando da realidade do homem, né? Agora, a graça comum é aquela que todos em algum nível desfrutam. Todos em algum nível vão desfrutar. Fenomenal, muito bom, pastor. Muito bem explicado. Eu sou suspeito que eu falei, eu gosto das explicações do pastor Nilson. É só pela graça. Todos nós, né? Graça. Todos nós. O pessoal está colocando aqui, ó, bastante participação hoje, muito legal. Alexandre, ó, Deus não tem um dever, porque dever implica em ter que fazer algo sem vontade, só por obrigação. Deus tem amor e sonda nossos corações, tem misericórdia daqueles que o amam. Maurício mandou um bom dia, a Joyce está gostando muito do programa, Edmarães também falou que o programa está muito legal, obrigado a todo mundo que está participando aqui. Paulo Menezes chegou também, um abraço, Paulo, mandou muito bom, que palavra, a Natália. Aí eu quero perguntar para o pastor, né? Caminhando agora para o final, infelizmente, né? Da nossa conversa, pastor. Pedir para Pedro, antes da pergunta, rapidão. A irmã que falou sobre o dever, eu não lembro o nome dela, mas um grande abraço. E eu creio que a gente pode aproveitar esse momento, né, para aprender juntos. Eu estou aprendendo com vocês. Então, só uma sugestão para reflexão da irmã. Nem sempre dever implica em obrigação. Nem sempre obrigação tem um sentido negativo. Por exemplo, nós temos o dever de obedecer os 10 mandamentos. Isso não foi revogado. Nós temos a obrigação de olhar e amar os mandamentos de Deus, né? E nem sempre isso é negativo. É o pecado, minha irmã, que faz com que a gente sempre olhe para a lei, às vezes, ou para o dever, com um sentido somente negativo.
quando a graça cada vez inunda a nossa vida, nós conseguimos cumprir os nossos deveres, às vezes, com alegria e prazer. Do lado de cada eternidade, nós cumprimos as nossas obrigações, deveres, a lei de Deus fala isso, às vezes não cumprimos, às vezes cumprimos sempre de forma defeituosa e às vezes com nenhum prazer, só por obrigação. Isso está errado. Mas não achemos que só isso acontece. É possível sim obedecer à lei de Deus, mesmo que imperfeitamente, com prazer. Quando que isso ocorre? Quando cada vez mais a graça de Deus opera em nossa vida. Às vezes, por exemplo, o cristão, ele tem o dever de ler a palavra de Deus. Às vezes, ou muitas vezes, isso não é prazeroso. Mas às vezes é muito prazeroso. Então, olhemos para as obrigações com outro olhar. Olhemos para os nossos deveres com outro olhar. É difícil? É. A gente sempre vai ser imperfeito, mas é possível experimentar alegria. Desculpa aí. Muito bom, muito bom. Peço perdão. Não perdi a mensagem final ainda, tem uma perguntinha muito boa aqui. Qual é a relação, pastor, a gente está falando das solas, dos pilares da igreja, da Reforma Protestante. Queria perguntar para o senhor, qual a relação da sola gratia com as outras solas? Bem rápido, né? Uma possibilidade de resposta é a seguinte. Sola Escritura. Qual que é a relação do sola Escritura com sola gratia? Primeiro, nós só temos esse livro como manifestação da graça de Deus. Poder conhecer a Deus lendo um livro na nossa língua é graça. Nossa, muito. E a gente aprende da graça baseado na onde? Nesse livro. Relação do sola gratia com a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então a causa final é a graça. A causa instrumental é a fé, o meio. No fundo, ninguém é salvo pela fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Inclusive, fé, vai ser sempre estranho o Pedro chegar para mim e falar assim, ó, Nilson, fui salvo pela minha fé, porque eu criei. Uma pessoa que fala assim não entendeu o que é fé. Ela salva porque ela acha que ela teve fé por ela mesma. Não, você foi salvo pela graça que operou fé em você. E você teve fé. Então, sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, né? A vinda de Cristo é a manifestação da graça. E a gente só aprende sobre Cristo pela palavra de Deus, né? E Cristo é aquele que gera cada vez mais graça em nós. E pelo fato de que o sola Escritura é um sinal da graça, o sola fide, existe a relação então, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Fé em quem? No Senhor Jesus Cristo. Como a salvação, o processo soteriológico do início ao fim, da eternidade passada até a eternidade futura, é uma obra de Deus, só lhe deu glória. Tudo é para a glória de Deus. A nós pertence coroa de vergonha e toda a honra e toda a glória a Deus. Essa seria, de maneira muito rápida, a relação, e eu não estou criando essa relação. Essa relação sempre existiu, né, entre os 5 solas. Fenomenal, fenomenal. Pastor, muito obrigado. Nossa, eu ficaria aqui, mas sola gratia. Boa. Pelo seu tempo, pela sua disposição, por estar aqui com a gente sempre. E o senhor é muito querido aqui por toda a nossa equipe. É verdade. Queria pedir então uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, uma mensagem final, para a gente já pegar. Esse programa inteiro foi muito legal, bastante coisa para refletir, né? Muita. Para a gente levar para a nossa vida, né? E ver. Teve um pessoal que perguntou aqui, ó, queria ter visto do começo. Meu irmão, vai estar depois no canal lá. Eu vou assistir de novo. Assiste de novo, compartilhe. Então, pastor, que mensagem você deixa para o pessoal que está assistindo aqui a gente? Eu vou dar uma olhada aqui na minha colinha, porque eu não quero esquecer, vou ser rápido aqui. Nós falamos sobre sola gratia, né? Primeiro agradeço, né? A amizade e o carinho com vocês também é recíproco. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Queria só lembrar eu primeiramente, né, de que a graça é aquele elemento que distingue o cristianismo de todas as religiões. Todas as religiões que existem são movimentos do homem querendo agradar a Deus. A única religião que ensina que qualquer coisa que nós venhamos a fazer não merece a aprovação de Deus, mas só a desaprovação, é o cristianismo, deixa bem claro. E que nós somos salvos pela graça. Primeiro, a graça é um distintivo da fé cristã. A graça ela deve provocar, e aí tem uma crise que às vezes eu já conversei com o Pedro algumas vezes, né? Os protestantes, os reformados, os chamados calvinistas, às vezes, que falam muito do sola gratia, né? Nós, aí eu estou falando de mim e de nós muitas vezes somos truculentos, ingratos com as pessoas, arrogantes intelectualmente
e às vezes usamos as Escrituras para bater nas pessoas. Nós devemos lembrar, nós que nos chamamos de protestantes, que nos chamamos de reformados, que nos chamamos de calvinistas, muitas vezes com orgulho, e orgulho é pecado, nós devemos lembrar, eu devo lembrar que graça provoca, primeiro, humildade. Segundo lugar, gratidão. Terceiro lugar, consagração. E quarto lugar, a gente poderia estender até 20º lugar, mas em quarto lugar, missão. Então, se eu acredito na graça e não sou humilde, não tenho gratidão, não me consagro, não busco essa consagração e não faço missão, então tem algo muito errado com o meu entendimento da graça. Eu não estou sendo, na prática, um herdeiro dos 5 solas, né? E a graça é a única mensagem de salvação que existe. Não existe salvação em nada que não seja a graça de Deus em Jesus Cristo e no Evangelho. E lembre-se que a graça muda a nossa vida e a nossa identidade. Nós falamos muito nos nossos dias de crise de identidade. Se tem algo que pode mudar a nossa vida e a nossa identidade, é a graça de Deus em Jesus Cristo operando mudança na vida de cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Obrigado, Lídia. Obrigado, Pedro. Amém. Fenomenal, pastor. Que programa. Obrigada. Eu sei que seu tempo é corrido, com a princesinha pequena em casa. Fernando, um abraço para a Fernanda também. Que Deus abençoe cada vez mais. Continue te usando, pastor. Amém. Cara, eu tô aqui pasmando nesse programa, nessa entrevista, porque impactada com o que a graça significa na nossa vida, né? E muitas vezes a gente não tem nem noção. Como é bom a gente parar um tempo e refletir sobre isso, né? Isso que tem mais programas aí, né? Lá tá na nossa playlist do YouTube. Se você quiser ver sobre os outros pilares da Reforma Protestante, é só acessar o YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e procurar lá nos outros. Fizemos mais 2, se eu não me engano, e nesse ano a gente vai fazer os outros 3 sobre as 5 solas. Muito bom, entrevista fenomenal. E eu quero saber se você está gostando. Fala aí, escreve aí embaixo, né, o seu comentário. Quero saber se você está gostando. E não para por aqui, né? A gente vai lá para a dica do dia. E a gente ficou pensando aqui, como que eu vou dar uma dica do dia sobre a graça? Mas vamos lá ver o que Letícia Minervino trouxe para a gente. Bom dia, Lê. Bom dia, Lídia. Você já chegou com um desafio para mim, né? Grande. Eu sei que pode desafiar aí, né? Coisa boa. Olha, é pela graça mesmo que pode desafiar, porque tem que ter muita criatividade. E pensando, refletindo, a gente tem que refletir no tema para a gente poder dar uma dica, uma boa ideia para você aí de casa poder aplicar na sua rotina, no seu dia a dia, estabelecer como meta, como desafio para você. Então, vamos pensar aqui, graça. Graça é presente de Deus para nós, o favor imerecido, a gente chama de presente. Aí, pensando em presente aqui, será que a gente tem demonstrado esse favor de Deus para quem está ao nosso lado? Será que a gente tem tido a mesma graça que Deus teve conosco para as outras pessoas, com as outras pessoas? Então, a boa ideia de hoje é isso. Faça presente para as pessoas ao seu redor. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro. Você não precisa de muito dinheiro para dar um presente para alguém. O seu tempo, os seus recursos intelectuais, tudo que você pode dar de presente, você dá para alguém que está com você, que às vezes até uma pessoa que você teve alguma rixa e uma briga, já resolva esse conflito, demonstre graça e dê um presente para ela. Fenomenal, Lei. Eu ia fazer uma pergunta agora, que eu ia falar o seguinte, mas às vezes você não pode perguntar assim, poxa, mas eu nem estou com vontade lá dentro. Eu ia falar, o importante é dar com uma boa intenção no coração. Aí eu ia te perguntar isso, e se não tem a boa intenção? Eu acho que eu vou deixar você responder, depois eu vou complementar. Se não tem a boa intenção no coração, Lê, como que faz? Olha, a gente fez uma EPP com o Léo, né, sobre o amor, e a gente tem que entender melhor o que é o amor. O amor, ele é emoção ou ele é ação? A gente entende que o amor bíblico, ele é ação. Então, por mais que você não sinta, não tenha a emoção ali de dar, aquele afeto de dar, de disponibilizar o seu tempo, se você tomar isso como uma atitude, isso é uma ação de amor bíblico, porque ele não depende de uma emoção, mas de uma ação. Então, pegando esse gancho do que é o amor, acho que responde a sua pergunta. O sentimento, ele vai sendo trabalhado a partir da ação que a gente tem. É verdade, isso me lembrou 2 coisas que, a partir da atitude, começa a mudar. Uma é
perdoar, né? Quando você não consegue perdoar alguém, você falar, diz que isso funciona muito. Eu perdoo essa pessoa, e aí você começa a assimilar aquilo, se conscientizar disso e começa a perdoar no seu coração e orar pela pessoa. Uma pessoa que você tem dificuldade de relacionamento, você começa a orar pela pessoa, é uma atitude. E aí começa a mudar depois. Como uma atitude muda, e tem tudo a ver com a dica que você trouxe, né, Lê? É ter uma ação, né? É uma Entender ação. que a nossa ação ela tem que ser intencional. A gente tem que pensar naquilo como uma realidade. Esse pode ser não ser a realidade do meu coração agora, mas eu quero que seja a realidade do meu coração amanhã. Então eu vou trabalhar para que isso aconteça. E aí começa a mudar, né? Impressionante como vem depois. Aí você começa a desfrutar daquela coisa que aí é Deus que dá, né? Aí é a graça. Exato. Ele vê. C.S. Lewis falava isso, né? Se você não ama uma pessoa, finge que ama. Parecia meio hipocrisia quando eu li a primeira vez, mas ele explicou depois. Ele falou, o fato da gente ir trabalhando como se a gente já amasse a pessoa faz com que a gente comece a amá-la verdadeiramente. Que isso, até arrepiei Demais, aqui, né? amiga. Muito bom. Hoje a Boa Ideia viajou aqui, foi no amor, na graça, misericórdia, tudo, junta tudo, porque a graça Aí de Deus junta é com o assim. programa da imaginação do Jonas Madureira, porque é invisível, né? A gente não vê, mas tem que imaginar e tem que crer. Exatamente. E aí a gente começa a desfrutar até no físico, né, Lê? Aquilo que Deus dá pra gente, invisível, né? Porque a imaginação ela é totalmente atrelada com a espiritualidade, né, para o cristão. Então a gente tem que imaginar muito e imaginar bem, porque Deus nos deu essa criatividade, essa imaginação para a gente exercer em amor a Ele e ao próximo, né? Que isso, bom demais, gente. Deu para pegar a dica do Dia da Graça de hoje? Presenteie, né? Presenteie. Muito bom, muito Afinal bom. de contas, Deus nos deu o presente dele, que é Cristo, e esse presente a gente usufrui até a eternidade. Então, que a gente possa reverberar isso aqui na Terra, dando presentes para as pessoas, né? Amém. Em nome de Jesus. Que Amém. bênção. Que graça, né? Derramada sobre nós. Muito bom. Graça de Obrigada, Deus. Lê. Obrigada a você. Fenomenal, muito bom. Ó, semana que vem eu tô aqui de novo, se Deus quiser, com mais boa ideia. Então, se você tiver uma boa ideia de acordo com o tema, pode jogar aqui no chat, nos comentários. Eu tô sempre aqui. Estou um pouco fora das telas depois do Manhã EPP, mas estou olhando tudo aí nos comentários para a gente ter essa interatividade. Então manda pra gente, boa ideia, né? Ajuda a gente aí com boa ideia, que mais cabeças pensam melhor, né? Sim, com a gente certeza. espera. Obrigada, Lê, muito Obrigada bom. a Até você. amanhã. Até. Muito bom, gente. Que demais, né? Esse quadro é uma delícia, eu gosto demais. Se deixar, eu fico conversando aqui. Olha só, não para por aí. Tem dica do livro e a dica de hoje é Graça Futura. Está aparecendo aí na sua tela do John Piper. O caminho para prevalecer sobre as promessas enganosas do pecado. Olha só, o propósito do pastor John Piper, ao escrever esse livro, é revitalizar o decadente cristianismo que só conhece a graça barata e a fé barata. Olha que forte isso, gente. Impregnado da Bíblia, embebido de Deus, profundamente evangélico e apaixonadamente humano, Piper preenche as dimensões esquecidas da fé, que são santidade e contentamento, que tem tudo a ver com a graça de Deus, estabilidade, santidade e a apreciação de Deus e o louvor a Ele com a mão mestre, a mão de mestre, né? Esse é um livro rico e sábio, um livro para ser apreciado e relido. Graça Futura, do John Piper, é a dica de livro de hoje para você. Muito bom. Gente, esse programa eu sou suspeita, porque eu pego esses livros e começo a ler também. É muito bom, muito bom. Já tenho aprendido muito aqui desde que eu comecei a trabalhar aqui e eu fico feliz de dividir isso com você. Então, anota aí, Graça Futura, do John Piper, para a gente entender e desfrutar, viver e compartilhar mais, né, do que Deus nos dá gratuitamente, que é a graça de Deus. Muito bom, vamos lá. Tem mais aqui. Eu quero saber quem está de aniversário hoje, que é membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vamos lá ver os aniversariantes do dia. Parabéns para Ana Célia Calai, também para Carolina Santos, a Giovana Cunha, o Rafael Dias, a Rafaela Oliveira e o Rogério Bezerra. Parabéns, feliz aniversário, Rogério Bezerra. Tem que aparecer aqui, tá sumido, menino. Vem para cá, a gente está sentindo sua falta. Olha só, feliz aniversário, que Deus abençoe, dia especialíssimo, e que Deus abençoe esse novo ano também, todos que virão, que sejam todos para a glória de Deus.
Deus. Um abraço com muito carinho. Você que está em casa de aniversário, que eu não citei seu nome, essa mensagem é para você também. Que Deus o abençoe muito. É muito bom estar aqui compartilhando esse momento especial, desse dia especial, com você e com todos vocês, até quem não está de aniversário. É isso aí, gente. Ficamos por aqui no IPP, mas amanhã estaremos de volta. Amanhã não, porque é sábado, né? Mas segunda-feira estaremos de volta e tem novidade pintando aí. Fica ligado nesse canal, porque tem muita coisa nova surgindo a todo momento. E nessa semana de janeiro, semana que vem, a última semana de janeiro, estaremos reprisando aqui entrevistas incríveis que a gente fez no ano de 2020. Algumas só, né? A gente não dá para reprisar tudo, mas a gente vai escolhendo algumas para rever. Fique com Deus, que Deus abençoe sua vida, seu dia, sua família, seu trabalho, tudo. E que tudo seja para a glória dele. E lembre de desfrutar da graça de Deus e de agradecer a Ele por isso. Essa graça merecida, esse presente que Ele nos deu através de Jesus Cristo, tá bom?